Despedidas de pessoas muito importantes pode trazer uma desorganização profunda na nossa vida, seja o fim de relações amorosas, relações amigáveis ou até alguém querido que chegou ao fim da vida. Por que temos a sensação de que não iremos aguentar sobreviver sem essa relação, sem esse vínculo, sem esse contato? É na medida de explorar esse conceito, entender o que acontece dentro de nós, que podemos entender como que podemos também superar essa etapa, claro, não esquecendo do que foi bom, não esquecendo de quem foi importante, ou melhor, continua importante, só talvez não seja mais presente. Vamos pensar e cuidar um pouco mais disso. Antes, só deixa eu te pedir a imensa gentileza de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Para nós pensarmos nessa falta, primeiro a gente precisa pensar no vínculo. E aqui, de um lugar bem inicial. O encaixe que faz o vínculo é o tópico onde eu quero entrar com você para imaginar como que essa constituição tão poderosa é dada. Veja que aqui talvez a gente até expanda para níveis menos familiares, porque na família a relação afetiva, a relação de convivência já é mais fortificada. Então serve para essa qualidade de relação, mas também quero pensar para desconhecidos que se tornam tão importantes. O vínculo ele é sempre feito nessa palavra do encaixe, porque aquilo que o outro soma a mim de importante é algo que para mim é valioso e que pode ser faltante ou que pode ser desejado. Fato é que acontece um encontro muito agradável entre uma qualidade minha, um setor meu, uma vontade minha com as mesmas coisas de outra pessoa, como um encontro recíproco de boas-vindas. E aí entendemos um vínculo que vai se constituindo cada vez pelas etapas da vida mais fortificado, mais maduro. Esse vínculo é lindo e é daí que estamos falando de alguém que é capaz de, na sua ausência, fazer nós nos questionarmos se vamos sobreviver, se vamos dar conta, porque de fato é um vínculo que teve um encaixe profundo. E essa profundidade atinge então sentimentos, medos, coragens, receios, quero dizer, questões internas de tanta profundidade e que essa pessoa, esse vínculo pôde alcançar e influenciar esses pontos tão profundos ao ponto de que a presença desse outro ser na minha vida me ajudou a organizar esses pontos que eu tenho lá dentro. Ou seja, serviu como uma grande ajuda, um grande instrumento, um grande afago em coisas tão profundas dentro de mim, ao ponto de que, simbolicamente, este outro passa a ser parte de mim e nas minhas mais profundas emoções. Seguindo essa etapa de vida, pós o encontro, pós o encaixe, vamos pensar nisso aqui. Depois do encaixe, fica cada vez mais confortável. Se esse encaixe rolou, vocês se entenderam, se deram bem, níveis familiares, níveis amorosos, níveis de amigos, seja lá o vínculo que for, por que cada vez fica mais confortável? Porque a partir de então, eu vou construindo a minha vida também a partir desta presença, a partir desse vínculo. Ou seja, agora as coisas ficam com menos necessidade de se adaptarem, porque essa chegada já não é inédita. O contrário, o que eu vivo é inédito, mas essa presença já é comum, felizmente, e com vontade de continuar sendo comum, continuar sendo presente. Ou seja, eu passo a construir a minha vida e o outro também a construir a sua vida a partir de nosso vínculo também. Claro que cada um tem muitos vínculos, muitas relações, mas a partir deste vínculo também. E esse conforto, então, vai seguindo como parte da nossa vida, a qual a gente preserva, a qual vai ficando cada vez mais funcional, já que nós já construímos envolvendo esse outro, e a qual, então, vai ficando cada vez mais parte da estrutura da sua vida. Espera lá, eu já não sei mais o que é fazer isso ou aquilo na ausência dessa pessoa, na ausência desse apoio, na ausência dessa companhia, dessa parceria. E assim, então, no desenrolar da vida, esse conforto vai dando segurança, vai dando confiança e vai aumentando a amorosidade. E, naturalmente, se estamos falando aqui, um trajeto de trás para frente nesse vídeo, começamos falando de um momento de despedida, de fim, uma história que se desenvolve dessa forma, de uma potencialização cada vez maior da amorosidade, naturalmente trará uma despedida, uma ruptura que dói, que fere, que atinge também
com muita violência, aquilo que dentro de mim estava protegido, guardado e aquecido. A sensação de que não irei sobreviver, claro que ela está um pouco nessa fase inicial do luto, onde a desorganização é máxima, o não saber que destino tomar é muito abundante, e lógico, isso é grande parte do efeito, né? Do efeito desta importância do que aconteceu. Mas podemos pensar também se isso continua e tem uma gravidade mais longínqua e de fato se torna uma vida que mesmo ao passar do tempo fica muito complicada de seguir. Queria pensar sobre esse tópico. Quando a falta é profunda demais. E pensando na falta ser profunda demais, eu quero descrever para você que imagem psíquica seria essa. Nós estávamos falando de um outro que chega na nossa vida e se conecta a partes profundas de nós. Talvez pela convivência cada vez mais profundas e, como dissemos, cada vez mais importantes e funcionais. Imagina que eu, estruturalmente, pouco me desenvolvi. Tive uma criação desamparada, cresci com traumas, fui machucado. Ou seja, partes que eu deveria ter me composto, não deveria no sentido do dever, mas de uma natureza. Eu deveria ter me composto naturalmente, coisas dentro de mim que eu poderia ter dado conta se tivesse sido melhor conduzido, estão mais esburacadas, estão mais ruidosas. E esse outro, então, preenche também essas partes. Ou seja, numa naturalidade de desenvolvimento da vida, era possível que nós se tivéssemos recebido todas as qualidades fortes, mais fortes em muitas questões internas. Mas, por um desamparo, pelos traumas, por outras questões da sua vida, ficou buracos muito estruturais, a qual esse outro também preenche. Ou seja, numa disfunção do seu crescimento, uma disfunção, olha, eu quero dizer com calma, com tranquilidade, porque todos nós, de algum modo, temos nossas disfunções, isso não é um defeito necessariamente. Mas machucados mais estruturantes, são aqueles mais no início da vida, da infância, da adolescência, esburacados, dando espaço para que esse outro conecte, quer dizer que esse outro passa a fazer parte de partes muito, muito, muito profundas suas. Não só as profundas de natureza do convívio, eu adoro essa pessoa, eu amo essa pessoa, ela faz parte dentro de mim. Mais do que isso, as partes que te organizam até como pessoa em si, sozinha, ou seja, o que você seria sem as pessoas? A capacidade de se organizar, de pensar o que você quer para a sua vida, a capacidade de descobrir o que gosta, o que não gosta, isso são coisas que é um atributo seu, que também é uma responsabilidade sua. Então, se essas coisas básicas foram corrompidas muito cedo, esse outro entra numa parte estrutural muito básica e, naturalmente, o sair desse outro, né, a ausência desse outro, deixa uma desorganização muito maior do que seria já a natureza de bons encontros. Então eu quero dizer assim, quanto mais feridas temos, mais o outro se torna funcional a um nível que sua ausência me parece insobrevivível, digamos assim. E é aí que está um grande lugar que fica desamparado, fica descuidado. E até esse ponto da nossa reflexão, só ter a conscientização disso já é importante para ver que tem explicação, tem saída, que a gente já vai falar, mas mais do que isso, tem um mundo que consegue perceber isso. Não é um problema só seu, não é uma dor só sua, isso existe, isso faz parte do ser humano, mas podemos pensar que é o próximo passo, próximo tópico, como que podemos minimizar essa dor. E aí, para isso, eu preciso deixar uma provocação. Só você pode dar a si mesmo a condição de viver. O que eu quero dizer não é uma intuição que você siga solitário, mas sim que você perceba que a sua independência pessoal das questões mais básicas da vida só podem depender de si mesmo. Porque ao depender do outro, eu estou executando o básico da minha vida, que são os meus rumos, meus gostos, minhas vontades, a partir de um gosto de um outro, a partir de uma ideia de um outro. E essas ideias, esses gostos, são bem-vindos porque talvez sejam até bem intencionados, claro, mas causam a disfuncionalidade quando há um afastamento, quando há uma briga ou quando há o fim, como a gente começou falando nesse vídeo. Então, é importante que nós sempre voltemos a nós mesmos, inclusive nesse momento de falta, de saudade, porque nós precisamos reconstruir por nós mesmos os grandes buracos aqui dentro. E que esse outro talvez continue servindo como uma grande base de apoio, de inspiração,
mas acima de tudo, eu preciso voltar a mim mesmo. Ou seja, o que eu posso fazer por mim. Essa autorrecuperação não pode ser idealizada. Eu vou me curar. Que difícil. Como que eu faço isso? Como que eu me curo? Não, mas é se observar. Quando você se leva para o cuidado, já é uma autorrealização. Eu me levo ao psicólogo, eu me levo a fazer uma caminhada, eu me levo a uma boa conversa, eu me levo a uma reza que me conforta, eu me levo a um ritual, eu me conduzo ao bem-estar. Você já está se colocando num protagonismo que também é curativo e reconstrutivo internamente. Então, nada aqui fala sobre um prejuízo de ter vínculos tão gostosos e profundos, mas estamos analisando o quanto que partes nossas que são ocupadas por esse outro precisam continuar florescendo mesmo numa ausência física, mesmo numa despedida, mesmo num adeus. O terreno continua fértil, até mais pela passagem desse outro pela nossa vida. E florescer é talvez até homenagioso para esse outro e o melhor que você faz para você. Então pense sempre em como eu vou me conduzir para florescer internamente os espaços que agora ficarão abertos. Não vão ficar simples buracos abertos, vão nascer coisas. Quero que floresça, quero que nasçam flores. E a partir daí você consegue sim reconstruir uma condição de ir em frente e com muita inspiração na beleza da relação que você viveu. Olha, talvez esse seja um vídeo para ver mais de uma vez, ou para parar um pouquinho, para pensar, para escrever. Pega um caderno, escreve o que você sentiu, digita, mas registra. Faz isso acontecer, faz isso se mexer internamente. Essa é uma grande beleza e uma grande importância. É necessário, é preciso, é importante que todos nós tenhamos a possibilidade de sermos considerados, ouvidos, cuidados. E essa é a ideia desse vídeo. Te conduzir um cuidado frente ao que você sente, frente ao que dói, frente à condição de irmos em frente mesmo com a dor. Eu adoro a ideia de florescer os buracos que nos ficaram. Acho bonito e acho inspirador, por isso entreguei essa imagem para vocês. Mas acima de tudo, use a referência de quem quer que você esteja se referindo nessa dor, use ela como uma inspiração. Se foi alguém que se partiu num sentido mais danoso, o fim de um relacionamento, use dessa condição de amor próprio. Se for da condição de alguém um familiar, alguém que foi e chegou ao fim da vida, use da condição da continuidade da sua vida como inspiração, da progressão da vida desse outro como inspiração. É preciso sentir e é preciso continuar caminhando. Espero que tenha ajudado com essa reflexão. Ela fica menos técnica, menos exata, porque a gente precisa ir para esse campo mais poético e subjetivo, que é um lugar que a acolhida é mais confortável. Independente de qualquer coisa, te agradeço tanto pela companhia e a confiança de ouvir essa reflexão. Me sinto muito honrado de poder fazer parte de reflexões tão importantes. Como sempre, te convido a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, qualquer coisa me escreve aqui. E olha, eu desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um grande beijo.